Boa noite, doutor Quirino. Eu vou dar a palavra ao doutor Quirino alguns minutos iniciais, tá? 12 minutos ou um pouco mais, se ele quiser. Depois a gente vai direcionar perguntas a ele. Aí ele terá 5 minutos de resposta e a gente pode comentar brevemente em 1 minuto, tá bom? Para ajudar. Eu vou já agradecer a presença do professor Cleiton. Se ele precisar se retirar, que tem outro compromisso também, fique à vontade, tá bom? Muito obrigado. Temos várias propostas aí que nós vamos tentar depois com a gravação colocar mais sucinto para a gente tentar desenvolver, né? São coisas interessantes. E a gente vai conversando também, né? Sempre muito Bom que está parceiro e tudo muito gravado. presente. Tá gravado para facilitar a nossa memória, né? Mas eu acho que o principal a gente lembra de cabeça também, que foram propostas interessantíssimas, né? E pontuais também interessantes, né? O movimento aqui em Belo Horizonte e Minas Gerais como um todo está bem interessante nesse momento. Quirino, eu vou dar a palavra ao senhor, eu vou deixar alguns minutos iniciais, depois a gente vai com algumas perguntas para tentar interagir também, entender melhor, né? As questões. Fique à vontade. Muito obrigado pela presença. Então, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza do convite. Muito bom estar mais uma vez com vocês, Associação Mineira de Psiquiatria, hoje à noite conversando sobre esse tema de grande relevância. Nós estamos finalizando agora o mês de setembro. Sempre importante, nesse momento, discutirmos questões concernentes à prevenção do suicídio. E eu fui convidado, então, aqui para falar um pouco sobre o impacto de políticas públicas na prevenção do suicídio. E nós sabemos que isso é extremamente importante, em especial no que tange às políticas públicas de tratamento às pessoas que apresentam transtornos mentais e dependência química. Isso porque o principal fator de risco para alguém morrer por suicídio é a presença de um transtorno mental, incluindo aí, obviamente, a dependência química. Então, tratar as pessoas que apresentam esses quadros clínicos é extremamente importante para que nós possamos reduzir as taxas de suicídio no Brasil e, diga-se de passagem, taxas essas que vinham aumentando de maneira muito importante no Brasil nesses últimos mais de 20 anos. Isso, obviamente, é em decorrência de políticas públicas inapropriadas, inadequadas para o tratamento dos nossos pacientes. Eu preparei uma apresentação aqui, eu vou compartilhar aqui a tela, pode ser? Pode sim. Então, maravilha. Então, eu vou... Fantástico. Então, vamos lá. Então, esse daqui foi o tema que me foi passado, né? Falar sobre o suicídio, se previne com políticas públicas de saúde mental. Então, é nessa linha, então, que eu vou organizar, enfim, a minha fala a partir de agora. Só para comentar com vocês, né, que imagino que vocês estejam já inteirados sobre essa questão, mas é importante, né, nós falarmos sobre as novas políticas nacionais de saúde mental e de drogas. Isso é muito importante, porque essas políticas buscam justamente dar novos norteamentos, novos direcionamentos para as ações, não só do governo federal, enfim, mas que se pretende que os estados, os municípios, enfim, toda a sociedade possa, então, a partir dessas novas políticas, redirecionarem as suas ações para o tratamento de pessoas que apresentam transtornos mentais de dependência química. E depois vou falar um pouco sobre a nova lei de drogas, que também se alinha com as novas políticas de saúde mental e de drogas no país. E, durante a apresentação, eu vou comentando com vocês um pouco do diagnóstico que nós encontramos quando começamos a mudar essas políticas públicas e as ações que estamos fazendo, então, para efetivar, para executar, então, essas novas políticas de saúde mental e de drogas no país. Então, esse vai ser o roteiro da minha apresentação agora para vocês. Começando, então, falando um pouco da nova Política Nacional de Saúde Mental, um breve histórico, né, que o marco legal da assistência na área de saúde mental no Brasil, a Lei 10.216. É interessante, né, porque diferente do que muitos acabam apregoando, a Lei 10.216, ela não impede a, a internação de pessoas que apresentam transtornos mentais de dependência química, ela não preconiza fechamento de leitos, ela não preconiza fechamento de hospitais psiquiátricos, muito pelo contrário. Aqui no seu artigo 2º, que é onde eu acho que está o espírito dessa lei, no seu parágrafo único, diz que são direitos da pessoa portadora de transtorno mental, incluindo, obviamente, a dependência química,
ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades. O que significa isso? Significa que a Lei 10.016, isso há 20 anos, né, vem colocando que o tratamento precisa ser de acordo com as necessidades dos pacientes, né, e não de acordo com concepções ideológicas, políticas, de grupos que estão no poder em determinados momentos históricos. Então, essa é uma questão que eu acho que é muito importante, uma questão fulcral aí dessas nossas discussões sobre políticas públicas nessas áreas. E achei legal também a gente falar sobre o artigo 6º da Lei 10.016, porque está lá no artigo 6º a previsão, inclusive, de internações psiquiátricas, né? Internação voluntária, involuntária, compulsória, ou seja, as 3 modalidades de internações, elas têm respaldo na Lei 10.216. Isso é muito importante porque, novamente, nos 13 artigos que compõem essa lei, não fala absolutamente nada sobre fechamento de leito de hospital, nada disso. Mas, pelo contrário, né? Diz que o tratamento precisa ser de acordo com as necessidades dos pacientes, e aí, obviamente, se o indivíduo precisa de um sistema de internação para o seu tratamento, ele precisa receber a internação. Se o quadro clínico dele exige o tratamento de base comunitária, ele precisa receber tratamento de base comunitária. Então, o tratamento precisa seguir o quadro clínico das necessidades do paciente. E, dentro dessas necessidades, obviamente, estão contempladas aqui as internações no artigo 6º da lei. Inclusive, nós temos, né, uma resolução do CFM, do Conselho Federal de Medicina, que estabelece alguns critérios, né, para a realização de internações, inclusive aqui de internações involuntárias. Então, tudo isso para dizer que nós temos a Lei 10.016, há 20 anos, dando sustentação para a prática médica psiquiátrica apropriada. Nós temos resolução do Conselho Federal de Medicina, ou seja, nós temos normativas legais, infralegais, no caso aqui da resolução do CFM, tudo isso dando sustentação para a prática médica psiquiátrica apropriada, o que inclui, obviamente, o tratamento, insisto, de acordo com as necessidades dos pacientes. Entretanto, lá em 2011, né, já tem 10 anos isso, quando foi instituída a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, diferente, descumprindo, na verdade, a Lei 10.016, quando foi criada, então, a Rede de Atenção Psicossocial, ela foi criada de maneira excludente, ela excluiu importantes serviços de atenção às pessoas com pessoas mentais de dependência química, como, por exemplo, os tais psiquiátricos, os tais DIA, ambulatórios de saúde mental, e não porque os pacientes não precisassem mais desse serviço, mas por conta de questões absolutamente ideológicas. Então, essa daqui foi a constituição inicial da RAPS, né, e que não incluía esse serviço, o que acabou, então, acelerando o processo de fechamento, de desestruturação dos leitos psiquiátricos, dos hospitais psiquiátricos, dos ambulatórios de saúde mental, levando a grande desassistência no país. Em 2017, eu cheguei no Ministério da Saúde, no início do ano, e nós fizemos um diagnóstico situacional e vimos que os indicadores da Política Nacional de Saúde Mental, naquela ocasião, eram indicadores bastante desfavoráveis. Aqui eu trago alguns deles, só para a gente dar uma olhada. Então, aumento da mortalidade relacionada à presença de transtorno mental, altas taxas de moradores de rua com transtornos mentais, incluindo dependência química, expansão das cenas abertas de drogas com as cracolândias, aumento do consumo de álcool, de drogas no país, aumento dos afastamentos do trabalho na Previdência Social por depressão, por dependência química, especial dependência do crack. As pessoas não recebiam o tratamento apropriado, não conseguiam mais trabalhar e acabavam se afastando do trabalho. Houve um aumento importante do afastamento no INSS desses pacientes. Superlotação de serviços de urgência e emergência de pacientes esperando vagas em hospitais sem conseguir internação, aumento de doentes mentais graves em presídios, aumento das taxas de suicídio. Então, os indicadores eram bastante desfavoráveis, indicadores bastante ruins, e incluindo aqui, dentro desses indicadores, aumento das taxas de suicídio, que é basicamente o que a gente vai conversar na noite de hoje. É importante nós entendermos que, e aqui, basicamente, nessa apresentação, eu vou focar basicamente na escassez de leitos e o impacto disso no aumento do suicídio e também
na escassez de ambulatórios de saúde mental e na desassistência às pessoas que apresentam transtornos mentais comuns, entre eles a depressão, e o consequente impacto no aumento das taxas de suicídio. Então, falando mais especificamente, né, inicialmente, sobre o impacto da escassez de leitos psiquiátricos, né, no aumento das taxas de suicídio, vale a pena a gente dar uma olhada nesse gráfico aqui. Aqui é o número de leitos psiquiátricos no Brasil. Quando a gente compara com outros países do mundo, o Brasil, onde está essa flechinha marrom, a gente vê que, infelizmente, nós temos baixíssima taxa de leitos per capita, né? E isso por conta, novamente, de políticas públicas inapropriadas, e isso levou grande desassistência aos nossos pacientes, e isso impactou de maneira negativa em vários indicadores na área de saúde mental, como nós mostramos anteriormente, e em especial no aumento das taxas de suicídio nessas últimas 2 décadas no Brasil. Aqui é um panorama que eu gostaria de mostrar para vocês, que é a taxa de leitos em Minas Gerais. Então, aqui só para a gente entender um pouco o cenário de Minas, eu vou comparar um pouco com o cenário do Brasil e com outros países mundo afora. Quando a gente trata especificamente do estado de Minas Gerais, hoje em Minas nós temos uma taxa de leito por mil habitantes de 0,05. Para ser mais precisa, 0,053 leito para cada 1.000 habitantes. Hoje nós temos apenas 659 leitos de hospitais psiquiátricos em Minas Gerais, 476 leitos de hospitais gerais, então 659 hospitais psiquiátricos, 476 leitos em hospitais gerais, para uma população de quase 21 milhões e 500 mil habitantes em Minas Gerais. Isso, então, dá uma taxa de 0,05 litros a cada 1.000 habitantes. No Brasil, o Brasil já é pouco. No Brasil, a gente tem 0,07 litros para cada 1.000 habitantes. Mas a gente pode perceber que a situação de Minas é pior do que a do Brasil, né? E é interessante porque existem vários trabalhos científicos mostrando que, para que uma população possa estar minimamente protegida, né, de desfechos negativos na área de saúde mental, a taxa de leito precisa ser da ordem, no mínimo, de 0,3 leitos. 0,3. Minas tem 0,05. O Brasil, 0,07 litros para cada 1.000 habitantes, né? Quando a gente compara, por exemplo, com países da OCDE, que são os países mais desenvolvidos do mundo, os países da OCDE têm, em média, uma taxa de 0,7 leitos para cada 1.000 habitantes. Ou seja, quando a gente compara com o país da OCDE, o Brasil hoje tem 10 vezes menos leitos, obviamente proporcionalmente, né, ao número de habitantes, quando a gente compara com os países da OCDE. E, insisto, Minas tem uma taxa menor ainda. Aqui, esse cálculo já foi feito excluindo os leitos do Galba Veloso, né, que foi um crime o fechamento do Galba Veloso, né, uma situação inaceitável. A gente ainda precisa continuar nesse movimento para evitar, né, esse desfecho do Hospital Galba Veloso. Isso, com certeza, não existe dúvida sobre isso, não pairam dúvidas sobre isso, que fechamento de leitos hoje, fechamento de hospitais psiquiátricos no Brasil, isso daí concorre para o aumento da mortalidade das pessoas que apresentam transtornos mentais de dependência química. Aqui, enfim, só para a gente ver alguns trabalhos científicos, acho que é importante, né? Restrição ao acesso a leitos e a relação com suicídio. Temos 3 minutos, tá, Quirino? 3 minutos. Tá, posso estourar um pouquinho o tempo? Pode sim. Então, beleza, obrigado. Mas eu prometo aqui tentar não estourar tanto. Não, tranquilo, pode ir. Esse trabalho aqui é um trabalho publicado em 2009, um trabalho importante. Ele foi realizado nos Estados Unidos entre os anos de 1982 e 1998. E nos Estados Unidos, esse processo de fechamento de leitos, de hospitais, aconteceu em vários lugares do mundo, né? Aconteceu nos Estados Unidos também, em alguns países da Europa. Só que nesses lugares, né, enfim, não foi de uma maneira tão intensa, né, enfim, como aconteceu aqui no Brasil, tão irresponsável como aconteceu aqui no Brasil. Mas isso aconteceu também nesse país, só que já faz um tempo já que os países estão buscando novas rotas, novos rumos, novos caminhos. Mas esse trabalho interessante foi feito entre os anos 82 e 98,
e encontrou essa relação, né, entre o fechamento de leitos, fechamento dos pais e aumento do suicídio nos Estados Unidos, trabalho publicado em 2009. Esse é outro trabalho interessante e importante, né, foi publicado em 2017, uma revista super conceituada na área de psiquiatria, que é a Molecular Psychiatry, uma das revistas mais importantes, né, no nosso meio, e aqui o título, né, já nos chama a atenção quando que os governantes, enfim, deveriam aumentar a oferta de leitos psiquiátricos. Esse trabalho, esse artigo é um artigo que comenta em várias situações. Esse aqui é uma situação interessante. Aqui à direita a gente vê um gráfico em azul, queda de leitos psiquiátricos numa região no sul da Austrália, em vermelho, aumento de suicídio. As autoridades sanitárias locais, percebendo essa situação, começaram a aumentar o número de leitos e houve queda do suicídio. Esse é o trabalho publicado no JAMA Psychiatry, que diz a Associação Médica Americana, mostrando queda dos leitos nos Estados Unidos e aumento do suicídio, né? E aqui também, né, o título é o aumento das taxas de suicídio nos Estados Unidos e o declínio crítico, né, dos leitos psiquiátricos. E aqui a nossa situação no Brasil, né? Queda de leitos nos últimos anos e aumento das taxas de suicídio. É interessante, porque em que pese nós, a partir dessa situação, eu vou mostrar daqui mais para frente para vocês, em que pese a gente ter identificado essa situação e ter mudado a política de saúde mental, política de drogas, infelizmente a gente ainda tem tido redução das taxas de leite em alguns lugares, como por exemplo em Minas Gerais. É inacreditável, mas isso infelizmente tem acontecido. A gente precisa lutar para que essa situação não se perpetue, sob pena da gente continuar esse processo de desassistência aos nossos pacientes. Aqui é outro ponto que eu queria mostrar para vocês, é a restrição ao acesso a ambulatórios de saúde mental, a desassistência no país. Esse aqui é um trabalho publicado ano passado, um trabalho super recente, 2020, foi realizado em vários países, inclusive no Brasil, foi um trabalho multicêntrico, mostrando o que a gente chama de mental health gap, né? É esse hiato assistencial, essa lacuna assistencial do tratamento de base comunitária, muito disso decorrente da queda da assistência ambulatorial em saúde mental no Brasil. E aqui, na verdade, mostra esse gap assistencial, essa desassistência de base comunitária no Brasil. E é interessante, né, porque mostra essa desassistência impactando principalmente o que são chamados transtornos mentais comuns, né? Tratamento para depressão, para ansiedade. Mas é interessante, não é porque esses quadros são comuns na população que eles deixam de ser graves. Muito pelo contrário, se a gente pegar suicídio, por exemplo, né? Depressão, transtorno do humor, transtornos do humor são as primeiras causas de suicídio, não só no Brasil, mas em outros países. Ou seja, se a gente quer também reverter esse aumento das taxas de suicídio no Brasil, tratando de maneira apropriada a nossa população, a gente tem que ofertar leitos, como a gente viu, e ofertar tratamento ambulatorial. O ambulatório é muito importante, a gente tem batido muito nessa tecla, né, no Ministério da Saúde, aqui no Ministério da Cidadania, aqui no Governo Federal. Por quê? Porque o tratamento ambulatorial é muito mais custo-efetivo, ou seja, você consegue atender muito mais gente com menos dinheiro, quando a gente compara, por exemplo, com os CAPs. Não estou falando aqui que a gente não precisa ter CAPs, estou falando que a gente precisa ter mais ambulatórios. Isso é fundamental, a gente precisa atender mais gente. Diante desse cenário, então, né, em 2017, nós publicamos aquela que é considerada a nova Política Nacional de Saúde Mental para mudar esses parâmetros. Nós tínhamos visto a composição da RAPS, né, de 2011, quando ela foi instituída. Nós mantivemos todos esses serviços e aumentamos esses outros. Então, nós colocamos o hospital psiquiátrico na RAPS, o hospital dia, ambulatório de saúde mental, tudo isso para aumentar o leque, né, de assistência às pessoas, para que o que está na Lei 10.016, tratamento concentrando necessidades dos pacientes, possa ser efetivamente observado. Essa daqui, né, enfim, a portaria, nós não só aumentamos o número de serviços na rede, deixando essa rede mais ampla, podendo atender os pacientes em serviços de base comunitária, serviços hospitalares, nós, inclusive, aumentamos o valor das diárias dos hospitais psiquiátricos. Então, hoje em dia, por exemplo, Minas Gerais, falando, eu vou fechar um hospital porque eu não tenho dinheiro, tudo bem, né? A gente sabe que sempre se precisa de mais dinheiro,
mas a gente, naquela ocasião, em 2017, em dezembro, a gente aumentou o valor das diárias em 65%, justamente para que a gente pudesse continuar ofertando esses leitos, ou seja, para que a gente não quebrasse os hospitais, para que os estados e os municípios pudessem continuar sustentando financeiramente seus serviços. Mas, mesmo assim, infelizmente, nós ainda temos em alguns lugares acontecendo situações como vinha acontecendo aí em Minas Gerais. Nós aportamos recurso para o financiamento de equipes multiprofissionais em ambulatórios de saúde mental. Então, hoje também essa questão, mas o ambulatório entrou na RAP, mas será que ele tem financiamento? Tem financiamento, sim. E aí, em Minas Gerais, né, eu recebi aí a notícia, e até isso foi pauta de conversas que eu tive em algumas ocasiões com o secretário de Saúde de Minas. Eu recebi a notícia, por exemplo, do fechamento do ambulatório de saúde mental de Barbacena, por exemplo, né? Agora, parece que a Secretaria de Saúde já deu um passo atrás nessa questão, mas, caramba, não faz o menor sentido, né? Se você tem um serviço lá, e se esse serviço não está sendo custeado, você não recebe verba federal, caramba, a gente já se colocou à disposição, né? Estou falando isso daqui, eu não sei se todos os amigos que estão nos acompanhando têm essa ideia, mas nós já tivemos várias reuniões, né, aqui com o secretário de Saúde, o doutor Rafael Bernardon, que é o coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde, esteve aí em Minas Gerais, né? Se colocou à disposição, inclusive, para aumentar o financiamento para a saúde mental de Minas, em especial para os ambulatórios. Então, não faz sentido se fechar ambulatório. Primeiro, porque ele é custo efetivo, e segundo, porque a gente tem recurso do governo federal para financiar esse serviço. Então, a ideia é que a gente possa tomar RAPs, né, enfim, equilibrada, com vários serviços, às vezes diversificado, uma RAPs verdadeiramente fortalecida. Aqui uma outra questão que eu trago, né, para a gente falar um pouco sobre outro ponto que eu acho que é importante quando a gente fala de prevenção de suicídio, é tratamento baseado em evidência. E quando a gente publicou lá a Política Nacional de Saúde Mental, essa política foi pactuada numa instância do SUS chamada Comissão Intergestores Tripartite, que reúne gestores estaduais, municipais e o gestor federal. Nós fizemos questão de colocar na Resolução 32 de 2017 da CIT, publicada no dia 14 de dezembro de 2017, a necessidade de nós termos protocolos assistenciais de tratamento baseado em evidência. Esse é um outro ponto importante, porque, infelizmente, nós ainda temos em muitos serviços, né, práticas clínicas que não têm a menor sustentação científica. Então, esse é um outro ponto importante para a gente melhorar a qualidade do tratamento ofertado para os nossos pacientes. Lembrar que a nova Política Nacional de Saúde Mental foi pactuada pelos gestores do SUS, então essa não é uma política do governo federal, uma política do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, não é uma política da antiga gestão do governo federal, a política da antiga gestão, dessa gestão, essa é uma política do SUS. Indo aqui para a nova Política Nacional sobre Drogas, né? Ela foi publicada no dia 11 de abril de 2019, existe uma rede assistencial também para pessoas com dependência química. Então, nós temos a RAPS no âmbito do SUS, e nós temos aqui, para os amigos que não estão muito familiarizados com essa questão específica da dependência química, existe um sistema chamado Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que é o SISNAD. E esse sistema ele é o responsável pelo acompanhamento e por organizar políticas públicas de tratamento e recuperação de pessoas com dependência química. Que o SISNAD tem a sua rede assistencial, tal qual tem no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, tem aqui no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD. E nós, então, também repaginamos o SISNAD, colocamos aqui os ambulatórios, os hospitais psiquiátricos, os hospitais dia, mantivemos todos os outros serviços. Incluímos também, mais especificamente nessa área de dependência química, as clínicas especializadas para o tratamento dos dependentes químicos, que também é muito importante. Uma outra questão também, eu ouvi agora, né, um pouco antes, falando da Fazenda da Esperança, de comunidades terapêuticas, a ideia é que a gente possa ter também outros serviços, né? A gente está falando bastante aqui de serviço hospitalar, ambulatorial, mas falando um pouquinho aqui das comunidades terapêuticas, né? Hoje o governo federal também financia a ampliação de leitos de comunidades terapêuticas,
Nós saímos de 2.900 leitos de classes terapêuticas em 2018, 2019 chegamos a 11 mil leitos e temos a perspectiva de aumentar ainda mais esses leitos. Todos eles financiados pelo governo federal. Ouvi falar um pouco das APACs, né? Enfim, eu até acabei incluindo esse slide na última hora, só para falar que aqui no governo federal a gente também tem buscado incentivar as APACs, incentivar o tratamento, a recuperação de pessoas com dependência química nas farmacêuticas e nas APACs. As APACs é esse sistema de tratamento, recuperação de dependentes químicos no sistema hospitalar, no sistema penitenciário, no sistema prisional. Inclusive, nós trabalhamos aqui para a criação no Congresso Nacional dessa frente parlamentar mista em defesa das farmacêuticas e das APACs. Inclusive, o deputado federal, que é o presidente dessa frente parlamentar, é de Minas Gerais, o deputado Eros Biondini. É um parceiro importante nosso para esse trabalho específico com as farmacêuticas e com as APACs. Indo para o final aqui, falando da lei de drogas, né, em junho de 2019, nós publicamos a nova lei de drogas, 13.840. Ela traz uma série de questões, né, desde o posicionamento contra a legalização das drogas ilícitas, mais rigor no controle das drogas ilícitas, como álcool, a nova lei de drogas trouxe uma posição mais dura no combate ao narcotráfico, ao crime organizado, ao narcotráfico. Vocês têm acompanhado, né, que o governo federal aprendido, a gente tem batido recorde atrás de recorde de apreensão de drogas no país. Enfim, a lei veio para mudar várias questões na política de drogas. E na área de tratamento, né, basicamente, a gente abandona uma política centrada na redução de danos, a gente vai para uma política que busca a efetiva recuperação do dependente químico. Se coloca também a questão da internação involuntária das pessoas com dependência química. Basicamente, copiando aqui e reiterando aqui o entendimento lá da lei 10.216, né? E é interessante porque quando a gente fala de internação, de maneira geral, né, existem alguns grupos militantes, enfim, que fazem um escarcéu, fazem um carnaval, grupos muito barulhentos, movidos por posições ideológicas, apaixonadas, mas com pouco lastro na realidade. Aliás, políticas executadas por esses grupos que levaram ao grande caos que a gente vive hoje no país. Caos esse que a gente está tentando, né, enfim, essas novas ações mudar. Entretanto, é interessante porque quando a população, e aqui eu já vou finalizando a minha apresentação, Bruno, mas quando a gente vai para a população, isso aqui foi uma pesquisa feita pelo Datafolha. Logo que a gente publicou, logo que o presidente da República sancionou a nova lei de drogas, o Datafolha fez uma pesquisa populacional e queria saber das pessoas o que as pessoas achavam da internação involuntária para dependentes químicos. É interessante porque 83% da população brasileira era favorável à internação involuntária. Não estou falando voluntária, hein? Ou seja, é uma situação ainda que esses outros grupos aí quase morrem, né? Quando ouvem falar coisas desse tipo. Mas hora que você vai para a população, né? Para as pessoas que vivenciam os problemas na pele, né? A população é uma população absolutamente favorável. E é interessante, Bruno, porque aí vocês podem ver aqui nessa pizza, aqui nesse gráfico aqui à direita, quando o entrevistador fala para o entrevistado, fala para a pessoa que está respondendo aqui a enquete, fala assim, olha, só que a internação involuntária é para adulto, apresenta quadro clínico grave, que, por conta disso, tem a sua capacidade de tomar decisões, tem a sua autonomia prejudicada, por conta disso, começa a se colocar em risco, colocar outras pessoas em risco. Quando se é esclarecida a condição para internação involuntária, aumenta-se a aceitação já para 94%. Ou seja, quase a totalidade da população brasileira é favorável a essa estratégia. Eu não estou aqui, obviamente, tal qual vocês, eu também sou psiquiatra. Hoje eu estou no governo federal, estou como gestor público aqui no governo federal nesses últimos quase 5 anos, mas eu também sou psiquiatra. Eu não estou falando aqui que a gente vai internar todo mundo que apresenta dependência química, inclusive que a gente não vai internar involuntariamente todo mundo. Eu só estou querendo mostrar aqui que a internação ela não só é bem vista, ela não só é aceita,
mas é a internação involuntária, né? É muito bem-vinda, é muito aceita pela população, com taxas de aceitação de 94%, na pesquisa do Datafolha. Eu, de verdade, não conheço nenhuma política pública que tenha tamanho nível de aceitação popular. Então, tudo isso mostrando que o que acontece, na verdade, meus colegas, é que existe aí um grupo, eu insisto nisso, um grupo ideológico que fica martelando as mesmas questões há muito tempo, uma posição já mofada, extemporânea, que não faz mais sentido com a realidade, mas que esses grupos ainda ocupam lugares estratégicos e ainda tentam conduzir ações e não tem o menor embasamento na realidade, não tem o menor embasamento em questões técnicas, científicas, e isso causa muito problema. Só para finalizar aqui, quando a gente fala de internação involuntária, por exemplo, o NIDA, que é o National Institute of Drug Abuse, né? É o Instituto Nacional dos Estados Unidos que cuida da dependência química. O NIDA tem ali uma série de pontos que devem nortear, segundo o NIDA, o atendimento ao dependente químico, e lá está muito claro, né, que o tratamento involuntário precisa ser colocado em algumas situações, né? Então, tudo isso para dizer que a gente tem respaldo científico, técnico, a gente tem apoio popular para seguir em frente e para, enfim, continuar na nossa caminhada. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês e, mais uma vez, agradecer imensamente pelo convite, parabenizar vocês pela luta, pelo trabalho e por esse grande movimento que vocês estão organizando em Minas Gerais, e vocês contam com todo o apoio aqui do governo federal. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, querido. São vários enfermeiros aqui, assistentes sociais, e muitos comentários querendo saber a aula, o slide, já estão querendo, elogiando, né? E querendo também acesso às informações. Muito bom. A resposta aqui, já foram vários espontaneamente aqui pedindo essas informações. Parabéns, é sempre muito assertivo e uma referência para nós, né? Na ordem aqui, gente, eu tinha que dar oportunidade a Daphne e depois também o Paulo Repsoldi, se quisesse fazer, e a Ruth. A Daphne gostaria de fazer a pergunta agora? Ou a Carolina, às vezes, também estava querendo? Pode fazer. Daphne Rocha, é Oi. pedagoga, ela trabalha em Sete Lagoas, Minas Gerais, tá, querida? Ela vai fazer uma pergunta, né? E depois a gente pode comentar também. Se a Carolina depois quiser comentar, vai incrementando a discussão. Fica à vontade, Daphne. Boa noite a todos, tá? Meu nome é Daphne. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar participando do webinar e a oportunidade de conhecer a doutora Dagmar. Muitíssimo obrigada. A minha pergunta é a seguinte: observando os desafios da realidade experienciados pelos municípios, tais como pacientes amarrados fim de semana no leito de retaguarda e desassistidos de equipe técnica, falta de psiquiatras no CAPS, ainda que atenda com equipe mínima, famílias sem orientações e convivendo com pacientes em quadros agressivos por falta de vaga de internação, municípios postergando implantar serviço digno para o atendimento à população, além da falta de preparo técnico dos profissionais inseridos em políticas públicas. O que fazer do ponto de vista legal, quando a legislação não está sendo cumprida, junto às portarias preconizadas pelo Ministério da Saúde, considerando que o Ministério Público recebeu a demanda e não absorveu da maneira correta, e observando mais ainda, que foram usadas os meios de ouvidorias dos órgãos competentes e esses mesmos também não solucionaram. Eu acho lindo o Setembro Amarelo, né, se tratando de suicídio, de TAI, fico muito feliz com esse jeito, né, nosso que a gente tem de solidarizar com as pessoas, e hoje a gente fala muito do ombro amigo. O ombro amigo é lindo, mas eu não posso ignorar, junto, né, a todos nós, que o autoextermínio, o TAI, é uma questão de saúde pública, é responsabilidade de muita gente, é uma área correlata da medicina, da terapia, de outras, né, que envolvem também, para que a gente possa ter uma vida preservada. Então, assim, eu queria ouvir essa resposta.
Contextualizando aqui, querido, Sete Lagoas é próximo aqui de Belo Horizonte, né? O leito de retaguarda são 2 leitos de hospital geral, né? A gente sabe aqui pelas notícias, a gente recebe os pacientes de lá, né? Não funcionam, né? Evasões contínuas, né? Sem equipe, 2 leitos apenas. Fica à vontade, 5 minutos para a resposta, né? E a gente vai Então, comentar depois para uma discussão. então vamos lá, Daphne. Então, primeiro, obrigado pelo seu questionamento. Na verdade, eu acho que o Setembro Amarelo, de verdade, é uma iniciativa importante. Eu acho que ele tem a função, na minha concepção, de trazer luz para essa questão do suicídio no Brasil, né? Eu acho que a gente precisa realmente pensar. Eu acompanho um pouco aí o final da mesa que precedeu a minha apresentação. Eu acho que realmente a gente precisa talvez fazer alguns ajustes, né, no rumo da campanha Setembro Amarelo no Brasil. Entretanto, eu acho que é uma iniciativa interessante, porque permite, inclusive, que nós estejamos aqui hoje, né, discutindo o tema, conversando sobre essa questão. Acho que ajuda a lançar luz sobre esse um grande desafio que a gente tem na sociedade brasileira, né? Já que a gente vinha, como eu disse, tendo um aumento importante nas taxas de suicídio no Brasil, nesses últimos mais de 20 anos. E eu não tenho dúvida, viu, Daphne, que esses aumentos de suicídio no Brasil são decorrentes, sim, de políticas públicas inapropriadas de tratamento de pessoas com transtornos mentais. Claro que a gente não pode ser reducionista e colocar todas as nossas fichas nisso. É claro que não é. O suicídio é um fenômeno muito é um fenômeno complexo. Agora, não dá para a gente negar que a desassistência tem um peso muito, muito importante, talvez o maior peso de todos nessa história. É interessante porque outros países, né, vinham conseguindo, inclusive, reduzir as taxas de suicídio, né? E a gente vinha na contramão disso tudo, com aumento dessas taxas. Em relação a essas iniciativas aí de Minas Gerais, né, do governo de Minas, que tem causado esses problemas na assistência, nós aqui do governo federal conseguimos agir aqui, né, do ponto de vista político, né? Então, nós temos nos aproximado do governo de Minas, como eu disse, né, inclusive, o colega do Ministério da Saúde esteve recentemente aí em Minas Gerais, acho que não faz nem um mês, vai fazer umas 2, 3 semanas, talvez. Ele esteve aí, ele foi em Barbacena, foi em Belo Horizonte, teve reunião com as autoridades do governo de Minas, apresentou qual é o entendimento do governo federal sobre a saúde mental, política de drogas. Eu mesmo já tive infinitas reuniões com o secretário de Saúde, com o secretário de Governo de Minas Gerais. Nós temos nos colocado à disposição, inclusive, para financiamento, Daphne, de estratégias de atenção às pessoas com transtornos mentais e dependência química do Estado. Entretanto, na verdade, nós somos aí uma nação federativa, né? Não existe a possibilidade do governo federal impor, né, como que os governos dos estados vão ou não trabalhar. Eu só reitero aqui que a nova política de saúde mental, por exemplo, ela foi pactuada, né? Ela foi acordada com gestores estaduais, inclusive com o gestor de Minas Gerais, né? Nada que foi publicado na política de saúde mental foi fora do consentimento dos gestores estaduais, dos gestores municipais. Essa foi uma política que foi discutida durante meses, né, com o gestor estadual, com o gestor municipal e com o gestor federal. Então, do ponto de vista político, a gente tem atuado, né, aí com Minas Gerais, colocando bem claro as posições que nós temos, ofertando possibilidade de ajuda. Agora, assim, se a desassistência permanece, né? A gente viu, por exemplo, a questão da taxa de leitos, né? Isso que eu trouxe para vocês aí. Minas Gerais tem menos leito do que a média brasileira, que já é péssima, né? Como assim, o Brasil tem 10 vezes menos leito, se a gente compara com o país da OCDE. E Minas tem menos ainda do que a média brasileira. E isso é o responsável por esse cenário, né, Daphne, que você colocou para a gente. Minas tem pouquíssimos ambulatórios de saúde mental. A desassistência também impacta e acaba levando a cenários como esse que você falou. Então, assim, quando situações desse tipo acontecem, é uma opinião minha,
sempre defendi isso, não é agora. Eu acho que a sociedade precisa se mobilizar, né? Por isso que eu parabenizei na minha apresentação em vocês. Acho que Minas tem dado um exemplo para o Brasil nessa movimentação, né? Então, a sociedade tem que pressionar os políticos locais, e muitas vezes tem que entrar na justiça mesmo. Eu sei que houve uma ação que foi apresentada para a Justiça de Minas, e que teve uma questão com o Ministério Público. Ok, isso daí foi uma situação. Eu acho que, se persistirem esses problemas, novas ações têm que ser apresentadas. Né? Eu não vejo outras saídas, né? Ou seja, a não ser essa caminhada, essa luta. Só para te falar uma questão, eu recentemente, e estou aqui com o Paulo, né? O Paulo estou vendo o Paulo aqui, está nos acompanhando, né, Paulo? Nós temos um grupo aí de psiquiatras, o Paulo está nesse grupo, um grupo de amigos, né, enfim, de psiquiatras. Aí teve um colega que comentou uma coisa parecida, falou, pô, aqui no meu estado, a gente teve uma situação assim, assada e tal. E eu falei, não, ok, cara, isso daí é um problema mesmo, mas assim, quantos colegas aí, enfim, no estado de vocês, participam de conselhos de política sobre drogas, Conselho Estadual de Saúde, Conselhos Municipais de Saúde, Conselho de Direitos Humanos? Quantos de vocês aí, enfim, ocupam ou já ocuparam cargo de coordenador de saúde mental dos municípios ou do estado, ou de coordenação de saúde mental do próprio estado? Então, a gente precisa, não tem mágica, Daphne, a gente precisa passar a ocupar esses espaços, né? A política se faz assim, né? E, basicamente, a política de saúde mental, a política de drogas, não é diferente. Esse movimento agora, que é muito importante, que está ganhando força em Minas, precisa começar a ocupar Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, Conselho de Drogas. E esse movimento aí, se precisar, precisa entrar na justiça, reivindicando os seus direitos, precisa pleitear, sim, ocupar espaço nas coordenações de saúde mental dos municípios, ocupar espaço na coordenação de saúde mental do Estado. Não dá mais, sabe, aí no Estado de Minas Gerais, o mesmo grupo se apossou da saúde mental, da coordenação de saúde mental do Estado de Minas Gerais. Entra governo, sai governo, a gente está com o governo Zema aí, né? E esse grupo está aí, né? Que é o grupo que estava no PT, o grupo que está no Novo, e se bobear, esses caras vão continuar, né? Por quê? Porque, na verdade, a ideia deles é trabalhar dessa maneira, é ocupar espaço e fazer a sua política. Então, acho que cabe a nós também ocuparmos espaço e colocarmos políticas que são apropriadas. Eu estou colocando essas questões todas porque eu acho que o caminho é a participação. O caminho é estar onde a decisão é tomada, né? Porque senão você fica de fora e só fica reclamando, né? E eu acho que um outro caminho importante também, não tenho dúvida disso, é a judicialização. Eu gostaria de perguntar se gostaria de fazer perguntas o Paulo Repsold, a Ruth Alves. Gostariam de fazer alguma pergunta? Paulo primeiro aqui na ordem. Eu não tenho pergunta. O Quirino, ele mais ou menos, ele falou o que eu disse, assim, de uma forma mais minuciosa, mais analítica, menos sintética, né? Mas, ou seja, de encontro que eu falei. E, realmente, esse grupo ideológico que vem comandando a saúde mental no país, não é governo federal, é o país, no sentido de capilaridade, trouxe um desastre, porque são pautados por ideologias e até, talvez, eu penso, né, assim, suspeito que também, obviamente, por conseguir cargos públicos, né? Ou seja, é uma forma de você ter empregos e trazer trabalho para muitas pessoas desse grupo. E, ao mesmo tempo, pautados em ideologias que não têm nenhuma consonância com a realidade, nem com a realidade fática, muito menos com a realidade técnico-científica, né? Então, e quem sai perdendo é a população, particularmente a população carente, SUS dependente.
E os gestores, eles não têm ideologia. Os gestores, nessas questões, eles não têm. Os gestores maiores, né? Ou seja, os secretários municipais de saúde, os secretários estaduais de saúde, e atualmente não, mas no passado, ministros da saúde. E eles apenas têm uma relação simbiótica com esse grupo, em que, por um lado, eles não gostam, eles não têm aquela coragem, digamos assim, de desagradar esse grupo, porque é um grupo, apesar de pequeno, que na verdade é uma minoria em relação à população, mas é um grupo muito barulhento e até intimidador. Eu mesmo fui coordenador de saúde mental no Estado e posso atestar isso, né? Ou seja, há uma certa intimidação ali e ao mesmo tempo, que também já foi colocado aqui, é econômico. Ou seja, você manter uma estrutura assistencial de qualidade de forma perene custa relativamente caro, né? No sentido de orçamento do Estado, né? Ou seja, dos municípios, Estado, Federativo e União. Então, é muito mais barato esses serviços ambulatoriais, né, que fazem o tratamento do paciente, mas que muitas vezes não tem, a maior parte não tem médicos especialistas em psiquiatria, né, o número de psicólogos é insuficiente, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e, principalmente, quem mais está ali do lado do paciente o dia inteiro, que são a equipe de enfermagem, enfermeiros e os técnicos de enfermagem. Então, é uma relação dos gestores com esse grupo ideológico de interesses mútuos, né? Fica mais barato, ou seja, eu gasto menos com saúde mental e vou gastar talvez com aquilo que ele acredita que é o mais necessário ali naquele momento. E, ao mesmo tempo, não gosto de mexer com esse grupo, porque esse grupo faz muito barulho, esse grupo pode me prejudicar a minha imagem, e aí prefiro ficar naquela relação dúbia ali, uma relação mais, digamos assim, atrevo-me a dizer, demagógica. Mas quem sai perdendo, repito, é a população e principalmente a população carente, a população que depende do SUS, não tem dinheiro para pagar uma consulta, muito menos para uma internação e nem para medicamentos de qualidade. É isso. Querido, muito parabéns pela sua fala, prazer em te rever, querido. Prazer é meu, muito obrigado. prazer é meu, Paulo. O Bruno, eu posso aproveitar? Eu queria só comentar uma coisa que o Paulo falou e uma outra coisa que a Daphne falou, que me escapou, mas eu queria retomar. Mas falando da questão que o Paulo comentou aqui, e sempre é bom te ouvir, viu, Paulo? Você me lembrou de uma questão que eu acho que está acontecendo em Minas Gerais, uma coisa que aconteceu na década de 80 no Reino Unido. É interessante isso, né? Na época que a Margaret Thatcher, né, era primeira-ministra, uma primeira-ministra conservadora, né? Ou seja, totalmente diferente dos trabalhistas lá, que é a ala mais à esquerda do espectro político lá da Grã-Bretanha. E quando a Margaret Thatcher chegou no poder, então, uma primeira-ministra conservadora, liberal na economia, né? Um esquema meio parecido com o que acontece aí com o Partido Novo Mineiro, né? Então, o Zema, né, um liberal, conservador, liberal na economia. E é interessante porque o momento da história do Reino Unido que se fechou mais leito psiquiátrico, mais hospital psiquiátrico, não foram os governos trabalhistas, né? Foi o governo da Margaret Thatcher, o governo conservador. E por que isso? Justamente por conta dessa questão que o Paulo falou, né? Ou seja, houve uma junção da famosa fome com a vontade de comer. Então, as pessoas que estavam conduzindo as polícias de saúde mental lá, né, são os caras da luta antimanicomial britânicas, eles que estavam conduzindo a política de saúde mental, mesmo no governo da Margaret Thatcher, e eles chegavam para a Margaret Thatcher, né, os assessores ali da Margaret Thatcher, falavam, olha, a gente precisa fechar o hospital aqui, tem que fechar o hospital. O que um gestor, quando chega alguém, você está precisando de dinheiro, né? A gente sempre precisa de dinheiro na política pública, né? Eu estou aqui em Brasília faz 5 anos eu preciso de dinheiro.
A gente sempre precisa de recursos para fazer coisa. A gente sempre precisa de orçamento para fazer coisa. E aí, a hora que você chega, né, enfim, um técnico da sua área ali e fala assim, olha, esse serviço aqui a gente pode fechar, a gente não precisa dele. É um hospital, é o Galba Veloso, que é um manicômio, secretário. Isso aqui é um manicômio, governador. Pode fechar isso daí que não tem problema nenhum. Caramba, isso daí é o que o cara quer ouvir, é música para os ouvidos, né? É o que o cara quer, sabe? Ele está precisando economizar dinheiro. Então, para fechar o Galba Veloso mesmo, pô, fecha. Não, mas olha, o seu estado é um dos estados que tem menos leito proporcionalmente dos estados brasileiros. Fecha mesmo assim, pô, fecha, os meus técnicos estão falando isso, né? Então, fecha. Ou seja, então, é interessante, né? Porque talvez, por conta dessa questão que o Paulo falou, né? Essa questão econômico-financeira, talvez os governos mais liberais, talvez mais à direita, aí, espectro político, talvez eles talvez podem ser aqueles que mais problemas podem causar, né, para o sistema de saúde pública, mas por conta dessa questão específica, né, que foi muito bem lembrado pelo Paulo, né, por conta dessa questão aí do desejo, muitas vezes, na necessidade de se economizar. Aí você mantém uma equipe técnica aí por conveniência, de maneira demagógica, como o Paulo falou, ou seja, é interessante, né, você pegar um governo do novo, manter, né, enfim, políticas públicas mais à esquerda, né? Mas por quê? Porque é conveniente, né? E claro que tudo isso acontece em desfavor da população. E só para finalizar, uma questão que a Daphne falou, que você também reiterou, eu acho que é interessante a gente falar aqui, né, no município dela, em Sete Lagoas, 2 leitos de saúde mental. Esses leitos são mentirosos. Vamos lá. Esse leito não existe. Esse leito não existe. E é o que o secretário da Saúde fica anunciando o tempo inteiro em Minas Gerais. Olha, eu vou criar 100 leitos, 2 leitos em Jampruca, 1 leito em Monte Sião, 3 leitos em Sete Lagoas. Cara, você É pode o que criar estamos quantos, ouvindo toda vez aqui. você pode criar quantos leitos você quiser. Quando eu estava Temos no ouvido Ministério isso. quando eu estava no Ministério da Saúde, um dos motivos das mudanças da polícia alimentar foi por conta de um diagnóstico que a gente fez. Aqui eu apresentei macro resultados, né, macro indicadores, mas a gente tinha alguns outros, né? Por exemplo, taxa de ocupação desses leitos. Esses mentirosos, né, que Minas Gerais está querendo criar aí novamente, insistindo numa política hoje que não é a política nacional. Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente. Esses leitos, que são esses leitos esparsa, 2 na Santa Casa de Jampruca, 1 aí em Sete Lagoas, 3 em Monte Sião, esses leitos não existem. Esses leitos foram criados para fazer um faz de conta de que você tinha leito no Brasil, né? E os municípios rapidamente aderiram. Por quê? Porque eles recebem uma grana por esses leitos. Eles recebem muito dinheiro por esses leitos. Então, eles aderiram, eles foram criando leitos fantasmas. Se você for hoje aí em Sete Lagoas, provavelmente nesses 2 leitos, você não vai encontrar paciente, né? Por quê? Porque todos nós sabemos que, tecnicamente, não dá para você pegar um cara agitado, em mania psicótica, um quadro de esquizofrenia, e colocar no mesmo leito, numa enfermaria de clínica médica, de cirurgia, de ortopedia, de pediatria. Isso daí é o ponto do vigário, né? É vigarice, na verdade, né? E foi isso que aconteceu no Brasil. Eu estou falando tudo isso baseado em evidência. Quando nós fizemos o estudo para saber qual era a taxa de ocupação desses leitos, foi de menos de 14%. Por quê? Porque, na verdade, não dá para você utilizar tecnicamente esses leitos. Então, a gente mudou, viu, Daphne? Hoje, esses leitos, eles precisam estar obrigatoriamente dentro de enfermarias de saúde mental, enfermarias de psiquiatria, dentro do hospital geral, né? Um número mínimo de 8 leitos, uma equipe completa, com psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, corpo de enfermagem especializado, ou seja, a gente apoia leito em saúde mental, no hospital geral? Claro, a nova política dá sustentação para esses leitos, mas desse jeito que eu estou falando. Espaço físico apropriado, uma enfermaria dentro do hospital geral, não é um leito dentro da enfermaria de clínica médica, não. É um espaço, é uma enfermaria de psiquiatria dentro do hospital geral, uma ala, Exato. né, com psiquiatra, com psicólogo. Só para vocês terem uma ideia,
nas antigas portarias do Ministério, você nem precisava ter psiquiatra para cuidar desses pacientes. Aí eu fico mais ou menos assim, quando o paciente está com o quadro clínico mais grave, eu fico fazendo um paralelo, mais ou menos assim, a hora que o cara está com o quadro clínico mais grave, ele vai para a UTI, aí você coloca um médico da família para cuidar dele na UTI. Não estou desprezando o médico da família, não, mas que não é a competência dele. Ou você coloca um psiquiatra para cuidar dele na UTI. Não estou desprezando o psiquiatra, mas se o cara está na UTI, ele precisa ser cuidado por um intensivista. Se ele está numa enfermaria de psiquiatria, ele precisa ser cuidado por um psiquiatra. Então, tudo isso para a gente entender que o que vinha acontecendo no Brasil era fake, né? O que vinha acontecendo no Brasil era uma situação para enganar a população, né? E os municípios se aproveitaram disso, claro, porque você quer aderir a uma política que eu vou colocar não sei quantos centenas de milhares de reais aí na sua Santa Casa aí por ano, o cara, pô, claro, estou na Pindaíba aqui, claro que eu quero esse dinheiro. E se eu não preciso nem prestar conta desses leitos, eu crio leitos feitos, não uso esses leitos, recebo por eles, e o paciente, ó, fica sem assistência. Então, só para falar de que hoje, Daphne, a situação é outra. Agora que eu vou Mas era subir? isso. Obrigado. Vou passar a palavra primeiro aqui, tem que passar a Ruth, se a Ruth quiser fazer a pergunta também, depois eu vou passar a você, tá, Carolina? Fica à vontade, Ruth. O que acontece? A minha pergunta já foi respondida aqui, porque a minha pergunta seria se Só fechar está... o áudio, Carolina, fecha o áudio. A pergunta seria saber se as leis estavam sendo executadas aqui né, se está sendo e se não está, o que fazer para poder essa política ser Implementada, né? implementada, né, nos municípios. Aí o Quirino respondeu aí que tem aquelas questões daqueles leitos lá, que era leitos, né, de faz de conta, mas o que acontece? A realidade de Sete Lagoas, é lógico que nós estamos aqui falando de Sete Lagoas porque é um problema estadual, mas a questão do leito, ele nem é fake, ele existe, são 4 leitos, ele, igual ele estava falando aí, que tem na política, que é de 8 a 10 leitos. Então, mas aí para aderir, isso aí precisa de toda uma estrutura, uma equipe técnica, e o que acontece? Não fez adesão desses leitos. Mas aqui ultrapassa, são 4 leitos cadastrados de psiquiatria, mas aqui ultrapassa. Se você for lá no hospital e ver, vai ter mais de 4, 5, 6 por dia. Igual a Daphne falou, seria a continuação da fala dela, porque eles ficam amarrados em clínicas, né, comuns lá dentro, então eles ficam amarrados porque não tem todo um suporte lá para ele preparado. Então, assim, dizer que não existir, existe. Se a gente for contar, é mais do que 4, vai dar 6, 10 num dia, se for contar lá de paciente que vai estar lá. Só que inadequado, violando os direitos humanos, entendeu? Então, assim, aí a pergunta era, então, o que poderia fazer para que essa lei seja implementada no município e nos municípios vizinhos, em Minas Gerais? Como? Como que a gente né, vai fazer com que isso seja cumprido? Tem uma conversa, Quirino, antes também com a Maria Dilma, o ano passado, sobre essa questão também da denúncia, às vezes, do descumprimento das regras desses leitos, né? E às vezes a baixa ocupação, né, no setor específico, né, no governo federal também, né, até para dar essa feedback ao governo também, né, que esses leitos tais não estão sendo cumpridos, ou que está com a estrutura, igual a Ruth está falando, né, inadequada também, né? Essa questão que a Ruth traz, assim, essa é uma questão específica, né, que não é, Ruth, uma questão do Estado, é uma questão do município, né? E tem uma outra coisa que a gente precisa entender também, que eu não conheço especificamente a questão do município de Sete Lagoas, mas vamos imaginar que seja um município que tenha condições de ter aí um psiquiatra, que tenha condições de ter psicólogo, assistente social, enfim, enfermagem e tal, e vai
e vai ter, então, enfim, uma estrutura apropriada para ficar com esses pacientes. O que precisa acontecer aí a prefeitura, né? Assim, é o gestor municipal, Ruth, que precisa fazer a solicitação de um leito apropriado, né? Enfim, de um leito adequado para essa realidade. Aí não tem muito a ver com o Estado, mas sim aí um problema da gestão municipal, e a gestão municipal que precisa provocar o Ministério, inclusive, eu já falo para vocês, por isso que eu falei que é muito importante a participação efetiva, né, dessa comunidade que trabalha na saúde mental aí de Minas, porque aí você em Sete Lagoas, por exemplo, você pode conversar com o gestor e hoje está aberto, existe um sistema chamado SAIPES, que é um sistema que os municípios solicitam serviço para o Ministério da Saúde, né? E esse serviço está aberto, o SAIPES está aberto. Então, o município de Sete Lagoas pode solicitar a criação de uma enfermaria, né? Um lugar apropriado, com equipe apropriada, para cuidar desses pacientes. Esse é um ponto. Tem um outro Pois ponto, por isso eu não sei, eu não conheço Sete Lagoas, eu não sei dizer como é que funciona É a uma questão população Sete média, um Lagoas. município médio, né? Mas uma coisa interessante também que a gente precisa entender é que alguns serviços, né, que são serviços, especialmente serviços mais complexos de cuidado, a gente não vai ter condições de ter serviço em todos os municípios do Brasil. Isso é um ponto pacífico, né? Isso não é só na área de saúde mental, isso vai em todas as áreas. Por exemplo, Minas Gerais hoje tem mais de 800 municípios, não é isso? Uhum. 800 municípios em Minas Gerais. 853 municípios, né? Maravilha, 853 municípios. A gente vai conseguir, por exemplo, ter enfermaria, centro cirúrgico para fazer neurocirurgia em todo o município de Minas Gerais? Sim ou não? Logicamente Não, não. não tem jeito. É mais ou menos a questão da enfermaria para o tratamento psiquiátrico. A gente não vai conseguir ter, e no Brasil a gente tem mais de 5.000 municípios, 5.570 municípios. A gente não vai ter, Ruth, todos amigos, a gente não vai ter condições de ter uma enfermaria que vai atender psiquiatria, atender saúde mental em todos os municípios brasileiros. A gente vai ter que trabalhar necessariamente um esquema de referenciamento de casos mais graves, casos mais complexos. Então, casos aí de Sete Lagoas, talvez, se precisar de internação, os casos de internação, eles vão ter que ser encaminhados para outros municípios, né? Municípios maiores, que vai ter uma estrutura apropriada, né? Não existe a possibilidade de a gente ter leito, porque senão, novamente, vira faz de conta. Se eu abrir 2 leitos em Jampruca e falar, não, pô, lá em Jampruca está tudo certo porque eu abri 2 leitos lá. Não vai estar tudo certo em Jampruca. Não vai estar. Isso daí é só para passar um verniz, né, na situação, é para dar uma engambelada, né? A gente precisa ter é trabalhar com os esquemas, enfim, de regiões, de macro-regiões, e de hierarquizar, de estruturar o atendimento do SUS. É assim que acontece em todas as áreas do SUS, é assim que precisa acontecer na área de psiquiatria também. Um camarada que tem um quadro psiquiátrico agudizado, um quadro psicótico, numa cidade pequenininha, no interior de Minas, ou no interior de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade pequenininha do interior de São Paulo, se eu não tiver um determinado tipo de cuidado lá, eu vou ter que ir para a cidade do lado, né? Eu sou de Garça, lá do interior de São Paulo, eu não tenho neurocirurgia em Garça. Se eu precisar de uma neurocirurgia, eu vou ter que ir para Marília, por exemplo, né? Essa entidade de referência ali. A mesma coisa para a saúde mental. Então, a gente precisa pensar também nesse tipo de organização. Senão, a gente vai cair numa ideia que é falaciosa, que a gente, olha, então a gente vai ter que dar conta de todos os casos, inclusive os graves aí em Jampruca. E não vai ter condições de fazer isso. Pois Né? mas o que vai fazer? Então, essa é uma outra Só questão. um pouquinho, Então, Ruth, eu vou dar a palavra à o Carolina, que ela municipal vai também pode comentar. solicitar leitos, mas precisa ver se o município, na verdade eu não conheço, precisa ver as questões, como é que está o município e tal, Uhum. mas vai solicitar um leito qualificado aí para Sete Lagoas. Agora, uma coisa que dá para fazer, Ruth, independente aí do tamanho de Sete Lagoas, por exemplo, para dar mais potência para o tratamento de base comunitária, né, a gente conseguir, por exemplo, financiar equipes ambulatoriais aí. As equipes ambulatoriais hoje são muito mais interessantes para cidades pequenas do que Mas, CAPs, por exemplo. mas sabe o Não, que vou que eu abrir um acho, CAPs Quirino? Mas sabe o que que eu acho, Quirino, abrir um lá em Sete serviço numa cidade Lagoas? pequena, Hein, você precisa ter Quirino? uma casa, você precisa ter funcionários, você precisa ter uma série de estruturas para você manter aquele serviço.
O que a gente pensou foi facilitar, talvez com uma realidade parecida, não conheço, mas aliás, já estou ficando até curioso para conhecer. Não conheço Sete Lagoas, mas talvez Não, seja uma mas isso que eu situação ia falar. parecida. Então, É assim, é assim, tranquilo, Sete querido, nesse Lagoas, pensamento. você tem um Sete Lagoas é uma ambulatório na cidade Santa Casa grande. de Sete Lagoas, pois eu tenho um ambulatório lá. Está funcionando? Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um dinheiro do Ministério da Saúde e vou custear lá na Santa Casa de Sete Lagoas uma equipe multiprofissional de saúde mental, onde eu vou ter médico, vou ter psicólogo, vou ter enfermeiro, assistente social, enfim, eu vou cuidar daquela população. E não vou precisar criar uma estrutura, não vou precisar gastar dinheiro com porteiro, com vigia, não vou ter que pagar imposto, não vou ter que alugar uma casa. Não, eu já vou aproveitar uma estrutura que já existe, eu vou pegar uma grana do Ministério da Saúde e vou custear a implementação dessa equipe multiprofissional num ambulatório que já existe ou numa Santa Casa que já existe, um serviço ambulatorial. Então, isso daí, Ruth, o município pode fazer, né? Solicitar as equipes multiprofissionais. E o SAIPES também está aberto para a solicitação dessas equipes. É muito mais fácil de ser implementado, vai fazer um tratamento ambulatorial aí, é muito mais custo efetivo. Então, algumas questões só para tentar aí dar uma luz, né, enfim, para os colegas que estão conosco aí. A população de Sete Lagoas é 241 mil habitantes, só estimativa. Então, Eu não estou conseguindo ouvir o Bruno, será que... estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não? Então, Nós Vocês estamos. estão ouvindo aí? estão ouvindo? Nós Você está me estamos. ouvindo, querido? Acho que aqui está ouvindo. Mas a população de Sete Lagoas, 241 mil habitantes, né? Fala, eu vou Agora consegui. deixar o comentário da Carolina e depois eu volto a você, tá, Ruth, para comentar também. A Laura também quer comentar, mas pode falar, Carolina. Boa noite a todos, boa noite, Quirina. É um prazer imenso estar falando com você, principalmente pelo seu papel, né? Porque eu luto já há 20 anos com a situação do meu irmão, que é dependente químico e também doente mental. E a minha pergunta é nesse sentido da doença mental e da dependência química como um. Nós sabemos hoje que a dependência química é um transtorno mental, mas nós sabemos que muitas vezes ela é tratada diferenciadamente, né? Então, por exemplo, várias vezes a gente tentou uma internação no hospital psiquiátrico, e por ele ser um dependente químico, foi alegado que ele não poderia ser internado no hospital psiquiátrico, porque ele estava em crise da dependência, e não crise da esquizofrenia. No entanto, quando a gente tentava, às vezes, interná-lo numa clínica terapêutica, num lugar para dependência química, alegavam que não podia recebê-lo por ele ter o transtorno mental, e lá não ter profissionais adequados para uma pessoa com transtorno mental, a esquizofrenia, entre outros que ele tem. E acaba que a gente fica sem amparo dos dois lados. Eu queria ver como o governo federal tem tratado essa questão. Se tem tratado como né, o transtorno mental com a dependência química como uma coisa só, e se tem tratado como uma questão só, qual é o posicionamento do governo federal? É que os hospitais psiquiátricos ou os leitos psiquiátricos sejam obrigados também a receber os dependentes químicos que estão em crise, seja de abstinência ou correlacionado com a doença mental, ou se o governo federal pretende abrir espaço separado do psiquiátrico para o dependente químico, que também tem um transtorno mental, que no caso a dependência química já é um transtorno mental, obrigando assim, pelo menos aqui em Belo Horizonte, também em Brasília, eu não conheci nenhuma clínica para dependência química do governo federal, né, pública, do SUS. Não conheço, já são 20 anos, né, nessa procura, e a gente já viu clínicas que têm parceria com o governo. Né? A gente tem que pagar um custo menor, porque tem uma parceria com o Estado. Mas eu não vi nenhuma totalmente paga pelo Estado, que a gente pudesse levá-lo para que ele tivesse esse tratamento gratuito. Então, a gente ficou sem nenhum lado, ele não pode ser tratado, porque, né, nem do transtorno mental, nem da dependência química. Eu queria ver como que o governo federal, já que você, no seu papel aí, né, nessa questão de álcool e outras drogas, como que você tem visto essa questão e como fazer essa junção aí? Posso passar a palavra ao Quirino, né, gente? Pode falar, Quirino, fique à vontade. Bom, essa é uma situação que está cada vez mais comum, né? Assim, a gente tem tido, infelizmente, um aumento importante do consumo de drogas na população geral, e essa patologia dual, né? Ou seja, você ter um quadro de dependência química mais um outro transtorno mental associado,
muitas vezes um quadro psicótico grave, né, que você está falando, um quadro de esquizofrenia, isso tem sido cada vez mais comum. Na realidade, não existe nada, viu, Carolina? Não existe nenhuma normativa do Ministério da Saúde que impeça o atendimento de pessoas com dependência química no serviço psiquiátrico, né? Então, essa é uma questão para esclarecer aqui. Nas comunidades terapêuticas, mais especificamente, Carolina, aqui, que nós também custeamos, né? Como eu falei, nós quadruplicamos o número de vagas hoje financiadas, o atendimento gratuito de dependência química com mais terapêuticas. Ali existem algumas restrições. Então, basicamente, a pessoa com dependência química pode ser acolhida na cama terapêutica primeiro. A cama terapêutica não pode ter internação. A internação se restringe a hospitais, então, hospital psiquiátrico, hospital geral, clínica especializada em dependência química. Esses serviços podem internar. A cama terapêutica não interna, né? Esses serviços podem internar de maneira voluntária, involuntária, compulsória. A terapêutica faz o acolhimento, e o acolhimento obrigatoriamente voluntário. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto das formas terapêuticas, não é que o indivíduo não pode ter comorbidade com transtorno mental, ele pode ter. Só que o quadro clínico dele não pode estar agudizado, ou seja, diferente de um hospital, o indivíduo que tem um quadro de risco de suicídio, aliás, muitas vezes ele precisa ir para o hospital para receber o tratamento em um ambiente protegido, para que ele não se mate. Então, esse indivíduo ele vai para o hospital fazer o tratamento lá, num risco de suicídio. Se ele está com risco de suicídio, ele não pode ir para a cama terapêutica, por exemplo. Por quê? Porque, na verdade, a cama terapêutica não tem uma estrutura tal que vai oferecer um ambiente protegido para ele nessa situação. O indivíduo apresenta um quadro psiquiátrico como esquizofrenia, não é que ele não pode ir para a cama terapêutica, ele pode, desde que o quadro psicótico dele esteja estabilizado. Se ele está psicótico, ou seja, se ele está apresentando delírios, alucinações, se ele está agitado e tal, ele tem que ir para um hospital, né? E não para uma terapêutica. A cama terapêutica, na verdade, é um serviço de acolhimento, né, que é baseado no convívio entre os pares, que é muito importante. Ou seja, a gente falou de pessoas baseadas em evidências, a gente tem meta-análises mostrando a eficácia de camas terapêuticas. Recentemente, o Instituto Cochrane, que é o maior instituto que produz evidências científicas na área de saúde, o Instituto Cochrane publicou um trabalho bastante interessante sobre a importância das camas terapêuticas, do trabalho dessas entidades e tal. Só que elas funcionam e elas podem receber um certo público, né? Então, o seu irmão, por exemplo, se tem dependência química, ele está com o quadro clínico dele estável e tal, ele pode ir para uma terapêutica. Agora, se ele está psicótico, agitado, agressivo, ele não pode ir. Tanto Carolina, que para o indivíduo ser acolhido em uma terapêutica, obrigatoriamente, ele precisa apresentar um laudo médico, né, falando que ele não apresenta nenhum quadro clínico que impeça, né, o convívio dele com os pares, ou seja, ele não pode ter um quadro clínico, ele pode oferecer risco para as pessoas, ele não pode apresentar um quadro clínico que oferece risco para si. Então, essa a situação, só para a gente esclarecer esses pontos aí. Sim, é porque, só para complementar, porque assim, nos hospitais psiquiátricos aqui, ele estava em crise, colocando em risco a própria vida e a vida de terceiros, porque quando ele está em abstinência de droga, ele fica em situação de rua, ele já teve no sistema carcerário várias vezes, e mesmo com problema mental, ele ficou em cela comum, junto com outros presos, que é uma outra questão também, a questão do doente mental, que às vezes ele vai para um presídio e ele é tratado como uma pessoa comum, né? Como uma pessoa que é sã, ele não tem uma cela diferenciada, e aí ele ficou nessa situação, muitas vezes sendo maltratado, tentou suicídio dentro do presídio várias vezes, né, porque ele se sentia perseguido pela esquizofrenia, e aí junta as duas coisas. E assim, até recentemente, a gente tentou internar ele no Raul Soares, depois do fechamento do Galba Soares, do Galba Veloso, a gente tentou internar ele no Raul, porque ele estava em crise. No caso, era uma crise de abstinência de droga, porém também é algo que é um transtorno mental, e foi negada a internação, falando que ele teria que ir para um lugar que cuidasse da dependência química, porque no caso ele estava em crise de abstinência de droga, e não na crise da esquizofrenia, né? E aí foi negada a internação, e aí eu não entendi, porque não tem um lugar específico para
para o tratamento da dependência química. E aí ele ficou na rua em situação de... Ele Talvez a Laura, se quisesse completar a pergunta também antes. Posso esclarecer uma questão rapidinho aqui, Bruno? Assim, Pode. em relação à síndrome de abstinência, só para a gente esclarecer, assim, tem síndrome de abstinência de algumas drogas que podem, inclusive, colocar em risco a vida do paciente. Então, por exemplo, síndrome de abstinência ao álcool, por exemplo, né? O indivíduo com síndrome de abstinência ao álcool, ele pode ter aí duas grandes complicações. Uma é crise convulsiva, a outra é delírio tremens, né? Essas duas grandes complicações de uma síndrome de abstinência ao álcool, por exemplo, pode, inclusive, colocar em risco a vida do indivíduo, né? E esses indivíduos que apresentam, por exemplo, dependência ao álcool, que têm síndrome de abstinência, não é incomum, infelizmente, que eles apresentem, inclusive, comorbidades clínicas, né? Uma hepatopatia, um problema hepático, ou distúrbios hidroeletrolíticos, né? Íons. Distúrbios hidroeletrolíticos, quadros infecciosos, ele pode estar, por exemplo, apresentando um hematoma subdural, porque esses indivíduos têm uma atrofia, a atrofia cortical cerebral, esses indivíduos caem muito, bate a cabeça, pode fazer um coágulozinho na cabeça, ali, um hematoma subdural. Ou seja, então, um indivíduo que apresenta uma síndrome de abstinência ao álcool, por exemplo, esse indivíduo, viu, Carolina, ele não pode ir nem para uma terapêutica e talvez nem para o hospital psiquiátrico. Talvez ele tenha que ir para o hospital clínico primeiro, entendeu? Aí ele tem que ir para o hospital clínico, cuidar do quadro clínico, cuidar da abstinência. Organizou a abstinência, não está mais com quadro de abstinência, aí sim, ele está psicótico, ele vai para o hospital. Né? Ele não está psicótico, ele pode ir para uma terapêutica. Então, tudo isso para dizer que depende muito, né, Carolina, do quadro clínico do paciente. Tudo isso para falar que, primeiro, o hospital psiquiátrico não tem nenhuma normativa do Ministério da Saúde que impeça a internação de um paciente com dependência química no hospital psiquiátrico. Muito pelo contrário, né? A gente até viu aí que agora a Lei 13.840 colocou a possibilidade de internação involuntária para dependência química, né? Isso já tinha um entendimento na 10.216 de 2001, foi reiterado isso na 13.840 agora de 2019, então não tem esse entendimento. Agora a gente precisa ficar atento a esses nuances, né? Então, se o indivíduo não está apresentando uma síndrome de abstinência que pode colocar em risco a sua vida, aí realmente ele não pode ir para o hospital psiquiátrico, tem que ir para o hospital clínico, mas estabilizou a síndrome de abstinência, aí ele pode ir para o hospital psiquiátrico, pode ir para uma terapêutica depois, enfim. O que a gente precisa entender, e então, acho que é uma outra questão para a gente aproveitar a conversa aqui, a gente precisa ter o atendimento, o trabalho do paciente dentro de uma rede assistencial, uma rede de cuidado. Exatamente, porque assim, quando ele está em abstinência, ele, não só ele, como todos os outros, acredito, tem a questão da evasão, né? Então, será que um hospital clínico tem condições de mantê-lo ali na crise de abstinência? Porque, assim, muitas vezes ele vai para uma internação voluntariamente. Ele vai para o Cabo Veloso, ele foi para o Raul Soares, ele vai para uma clínica, ele vai voluntariamente. Na hora que vem aquela abstinência, ele foge. Então, assim, por mais que ele queira ir, tem que ter um lugar que possa mantê-lo na hora que vem ali a fissura, que consiga mantê-lo. Eu acho que o hospital clínico, por exemplo, não teria essa condição. Até eu né? penso, não sei se uma rede perfeita, assim, mas pelo menos o ideal para a gente tentar abarcar, né, a urgência 24 horas da psiquiatria, né, dentro do hospital clínico. E aí, quando melhora, vai ser encaminhado ao hospital especializado, ou a comunidade terapêutica, ou as outras instituições, né? É muito importante isso daí para ter o ambiente psiquiátrico completo também em todas as fases do tratamento, né? Isso é importante. Só para aproveitar, Bruno, vai só mais o assunto um pitaco aí na conversa. Não, só para falar, tem um outro tipo de serviço que nós criamos, né, Bruno, com a nova Política Nacional de Saúde Mental, que é o CAPS Modalidade 4. Sim. O que é o CAPS 4, na verdade? O CAPS 4, inclusive, lá no Ministério da Saúde, agora o Bernardone e os colegas que estão lá estão trabalhando bastante, inclusive com os municípios, mas aí já para os municípios maiores, tipo Belo Horizonte, por exemplo. A gente já ofereceu o CAPS 4 para Belo Horizonte. O CAPS 4 teria o objetivo de ser mais ou menos isso que você falou, Bruno, um serviço de emergência psiquiátrica, não só, mas também com leitos de retaguarda, onde você poderia tratar casos desse tipo, né? E aí, claro, estabilizou, pode ir para o tratamento de base comunitária, bacana, pode ir. Não estabilizou, continua um quadro agudo, vai hospitalizar. Mas uma outra coisa que é muito urgente, sem querer fazer nenhum trocadilho aqui,
mas é que é muito urgente a gente organizar também as urgências psiquiátricas no Brasil, né? E o CAPS 4 vem nesse sentido, que é uma outra modalidade de serviço que pode ser instalado, pode ser, enfim, né, estabelecido dentro dessas redes essenciais. Era isso. Laura, gostaria de falar? Eu gostaria de fazer a pergunta, não comentar. Sim. Já, a Dagmar já fez? Gostaria, Dagmar, de fazer antes? Acho que o áudio desligou, Dagmar. O áudio. Eu gostaria de fazer um comentário só, porque Uhum. tudo que foi colocado aqui pela Daphne, pela Ruth, pela Carolina, tudo conflui na demonstração inequívoca da precariedade, tanto nos dispositivos quanto na formação de equipes, certo? Então, eu gostaria de apontar aqui o quão importante, né, é que a gente acesse, né, os gestores dos municípios, os gestores do Estado, os gestores do, os colaboradores da Assembleia Legislativa, no sentido de buscar instituir os dispositivos na forma complementar, conforme a RAPS preconiza. Porque se nós tivermos, como o Quirino disse, urgência, emergência, hospital psiquiátrico, CAPS, ambulatórios, hospital-dia, o atendimento dos casos pertinentes nas comunidades terapêuticas, nós vamos ter um arsenal muito melhor e muito em condições de dar uma boa assistência. O que acontece é que isso não está disponibilizado para a população através do SUS. Então, seria assim, né? Qual tarefa nós temos a partir de agora? Ruth, um comentário você gostaria de fazer antes da pergunta? O que acontece? É justamente o que a Dagmar falou aí. O que deve fazer? O que tem que fazer para que esse serviço seja ofertado à população, para que eles tenham acesso a esse serviço com qualidade? O que fazer? É o mesmo que Dagmar, né? Faz a pergunta aí agora. Uhum. Gostaria de completar, Laura, e já fazer a sua pergunta? É só fazer a pergunta que eu gostaria Sim, de fazer. pode fazer. Boa noite, primeiro, secretário Quirino. Nós sabemos, né, que aqui em Minas Gerais a gente possui um déficit de leitos psiquiátricos e que a junção desses interesses aí políticos, ideológicos, dessa ala radical aí da luta antimanicomial, associada aos interesses econômicos e financeiros dos gestores, tem contribuído para a ausência de um tratamento efetivo aos pacientes psiquiátricos. Como, por exemplo, nós temos aqui no CERSANS de Belo Horizonte a ausência de médicos psiquiatras e enfermeiros durante o período noturno, finais de semana, além, claro, do irresponsável fechamento do Hospital Gabo Veloso aí em plena pandemia. Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o indicativo de interdição ética proposto pelo CRM no CERSANS aqui de BH e que você esclarecesse sobre os riscos, né, que os pacientes psiquiátricos se encontram mediante a modalidade de hospitalidade noturna, essa internação que eles falam que acontece dentro do CERSANS. E ainda a sua opinião sobre a resolução CES 7532 de 2021, você até já comentou um pouco dela, que é sobre os leitos no Hospital Geral, que o secretário de Saúde tem proposto, acerca da efetividade dessa proposição, uma vez que esses leitos, né, são fakes. Muito bem, Laura. Então, é isso. Você já me perguntou e você meio que já respondeu, até baseado no que eu já falei antes. É isso. Isso daí é totalmente inefetivo, né? Ou seja, basicamente ele está tentando justificar o fechamento de um hospital, né, de uma estrutura com tratamento apropriado, qualificado, com espaço físico apropriado. Galba Veloso, a gente sabe que foi reformado recentemente, tem uma tradição de cuidado para pacientes com quadros clínicos agudos,
corpo técnico, enfim, excepcional. Enfim. Então, você trocou tudo isso, né? Tudo isso daí foi fechado, desmantelou, e agora, enfim, precisa justificar, né? Então, a gente está abrindo novamente esse leito aí em Jampruca, 2 leitos em Sete Lagoas. A gente sabe que isso não funciona, não tem como funcionar. Tecnicamente, se olhando, já cai a ficha que não tem como funcionar. Mas, se a gente olhar, né, se a gente olhar para o histórico desse tipo de leito no Brasil, eu estou falando disso baseado, né, um estudo que nós fizemos no governo federal, no Ministério da Saúde, quando eu estava lá, eu conduzi esses estudos lá, taxa de ocupação novamente, menos de 14%. Então, isso daí era coisa para inglês ver, né? Então, era o governo federal mandando dinheiro, os gestores pegando dinheiro, as santas casas, Brasil afora. Quando eu falo santa casa, são esses países pequenininhos, que não tem estrutura para nada, falando que atender paciente psiquiátrico no seu leito lá. Sem psiquiatra, sem psicólogo, sem assistente social, sem enfermagem adequada, enfim. É aquela loucura, né? Então, possibilidade de ser um leito efetivo, esses leitos, sem chance. Por conta de questões técnicas e por conta do histórico desses leitos já não terem funcionado no Brasil. Não dá para a gente, né, assim, porque essa é a questão, é negar a realidade. Né? A realidade se estabelece, e você vai lá e nega a realidade. Então, é a negação da realidade. Essa é a primeira questão. Em relação ao outro ponto que você falou, Laura, o que você me falou mesmo, hein? Em relação à proposição, à ausência de médicos, Não. psiquiatras e enfermeiros no CESAMS, a interdição ética, e a proposição e sobre a questão da hospitalidade noturna. Eu poderia completar 10 segundos dessa pergunta, Quirino, que eu acho que muita gente às vezes não pergunta isso. É a estrutura física, é muita da vigilância sanitária e não do CRM, mas eles colocam em casas normais, pelo menos aqui em Belo Horizonte e outros locais, e até mesmo o CAPS 4. Tem alguma normativa para a gente tentar seguir que normatiza? Porque teria que ter uma estrutura hospitalar, semi-hospitalar, mesmo que pequeno, né? Sim. É porque o paciente fica lá na dita hospitalidade noturna, que é a internação. Eu queria que vocês falassem o que é possível, se isso é possível, se isso é o tratamento que é adequado, se pode internar nos CESAMs, nos CAPs ou não. Você não pode internar em CAPs, você não pode internar em CERSAMs. Não existe isso. Não existe. Se o indivíduo apresenta indicação de internação, ele precisa ir para um hospital. Pode ser um hospital geral, pode ser um hospital psiquiátrico, pode ser uma clínica especializada em dependência química. Então, CAPS não faz internação. Né? Isso é um ponto pacificado. E o CERSAM, basicamente, é um CAPS. Então, o CERSAM não faz internação. Pode fazer o acolhimento, doutor? Pode fazer um acolhimento. Mas, presta atenção, se o indivíduo tem indicação de internação, ele precisa ser encaminhado para internação. Agora, o que esse pessoal busca tentar fazer? Né? É justamente isso, é negar a realidade. Assim, o indivíduo precisa de internação, mas aqui a gente só faz tratamento em liberdade. Pô, dane-se se ele precisa de internação, dane-se se ele está em risco de suicídio, se ele está agitado, se ele está agressivo. Não, eu não posso internar. Por quê? Eu não posso internar, não é porque o indivíduo não tem indicação. Ele não pode internar porque, na verdade, a minha questão ideológica não se encaixa dentro de um modelo de internação. Então, eu nego essa realidade e falo, olha, não, então, mas esse cara está mal, o que eu vou fazer? Pô, então vamos começar a buscar subterfúgios, né? Vamos começar a buscar saídas. Então, então vamos colocar esse cara lá na CERSAM, vamos colocar esse cara no CAPS. Mas isso não é apropriado, né? Inclusive, né, Bruno, é importante falar que essa porção, você me perguntou, né, Laura, essa porção do CRM local, que é indicado aí, né, a interdição ética, eu acho que foi uma posição absolutamente louvável, defensável, conta com o meu apoio, porque a gente não pode, né, a gente não pode aceitar essas situações de desmando, né, baseado, novamente, em questões de entendimento. Então, eu acho que não pode ter internação, então eu nego a realidade, fico fazendo, né, esses arremedos, esses arranjos para tentar evitar a internação, expondo ao risco os pacientes, seus familiares e toda a sociedade, na verdade. Né? Então, na verdade, é isso. Minha posição favorável à interdição ética, eu acho que o CRM teve a coragem de colocar
o dedo nessa ferida, né? Eu sempre falo aí, né, o primeiro livro, viu, Laura, que eu ganhei, eu nem tinha começado a aprender a ler ainda. Não sei se eu já contei essa história para vocês. Foi A Roupa Nova do Rei. Você já leu esse livro, A Roupa Nova do Rei? Basicamente, A Roupa Nova do Rei, a história é a seguinte. Eram dois vigaristas, como tem um monte de vigarista por aí, eram dois vigaristas que chegaram no reino e chegaram para o rei e falaram, rei, a gente tem aqui uma fazenda, a gente tem um pano aqui, e a gente vai fazer uma roupa para você super linda, super bela. Só que é o seguinte, só as pessoas de bem que vão conseguir enxergar essa roupa, né? Só as pessoas de bem. Então, malandro, salafrário, corrupto, não vai conseguir enxergar essa roupa. E aí, aí os caras, o rei não, claro, aí os caras mostraram passaram ali o pano para o rei, nossa, que coisa linda, e todos os bajuladores, né, todos os caras que viviam ali na corte do rei, que roupa bonita, e os dois malandros continuaram ali, né, assim, ganhando dinheiro do rei, fazendo a roupa nova do rei, o rei ia participar de um evento importante ali no seu reino, por um tempo. Os caras ficaram um tempão lá com o rei, ganhando dinheiro e tal, e fazendo a roupa. E no dia, e todo mundo, que roupa bonita, que roupa linda e tal. Aí o dia que o rei saiu, né, assim, em público, nossa, todo mundo, né, você baixava para o rei, reverenciava o rei, reverenciava a roupa nova do rei, né, todos os súditos ali do reino, até que uma criança olhou assim e falou, peraí, mas o rei está nu, o rei está nu. Caramba, pelo amor de Deus, ninguém vai olhar e falar que o rei está nu, pô. Então era isso que estava acontecendo com a saúde mental no Brasil. O rei estava nu. E todo Exatamente. mundo, esse monte de salafrário, Melhor analogia que eu já ouvi. Falando o tempo inteiro que a roupa nova do rei era a coisa mais linda que tinha. Mas não era, o rei estava nu e todo mundo, sabe, não queria enxergar aquilo. Aí, sabe, o SUS estava nu. Estava nu, aí de repente chega a criança e fala, não, peraí, pô, mas o rei está nu, cara, é isso mesmo? Então era isso que estava acontecendo, né? O rei estava nu e todo mundo, sabe, quase que não... basicamente isso ou é um delírio ou é má fé. Infelizmente, parte considerável das pessoas que estavam falando que a roupa do rei estava muito linda, não era delírio não, era má fé mesmo. Então, assim, então tudo isso para dizer, viu, Laura, que não dá mais para a gente aceitar isso. Tá? Não dá para a gente ver a realidade e tentar se convencer que não é bem isso, né? Aumentando taxa de suicídio, mas está tudo bem. Aumentando gente no cárcere, né? A Carolina acabou de falar do caso do irmão dela. Hoje, o maior manicômio que tem no Brasil é o sistema prisional. A gente tem uma estimativa que tem mais de 60 mil pessoas com transtornos mentais graves, quadros psicóticos, transtornos do humor graves, no cárcere no Brasil. Então, gente morrendo por suicídio, gente no cárcere, gente nas ruas, gente nas cracolândias, e que linda roupa que o rei estava usando. Não era linda a roupa, não. O rei estava pelado mesmo ali, todo mundo falando, pô, que bacana que é essa roupa do rei. Então, a gente precisa olhar a realidade e, a partir da realidade, a gente mudar a situação. Irina, podia fazer uma colocação em 10 segundos, pensamento dessa colocação que você fez, contenção física, né? Paciente amarrado, contenção, não configuraria talvez a necessidade de internação involuntária até, né? O Sersan, o CAPS, né? O CAPS 3 que for, tem condição? Que está acontecendo direto aqui, contenção física, né? Assim, se o indivíduo, vamos supor que o indivíduo está num CAPS, né? Está num Sersan, e ele agudizou seu quadro clínico ali, ele precisa de uma internação, né? Até você conseguir mandar ele para um serviço de urgência e emergência, você mandar ele para uma internação, você pode, aliás, deve fazer a contenção dele ali, naquele momento, né? Agora, você ficar com a hospitalidade noturna, não, hospitalidade não é isso. Hospitalidade noturna é para o indivíduo que precisa ali ficar recebendo um cuidado mais intensivo, ele vai ter que ficar ali porque ele vai ter que receber um cuidado maior com a sua medicação. Ok, ele pode ficar num ambiente assim, né? Com esse quadro clínico. Agora, o indivíduo que está agitado, precisa ficar contido, ele não vai ficar no CAPS, né? Pelo amor de Deus, ele precisa ir por um regime de internação, não é isso. Pode fazer, não pode manter, né? Manter a internação. Claro.
Você faz Deve pra- fazer, né? Você faz para manejar aquela situação mais Sim, grave. crise grave, Exatamente. Depois, obviamente, você vai encaminhar para um serviço apropriado. claro. É isso. Gente, eu vou agradecer. Nós estendemos até o tempo aqui, mas agradecer demais ao Quirino, porque a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? O conhecimento. Acho que todo mundo queria perguntar aqui, então tinha que aproveitar essa oportunidade. Muito obrigado, Quirino. Parceiro sempre, né, de ajuda, orientação, né, esclarecimento mesmo dessas questões, né? A Associação Mineira de Psiquiatria agradece a presença de todos, né? Participantes de equipe multiprofissional aqui, é muito importante isso, né? E familiares também. A gente agradece e iremos fazer outros eventos, divulgar outros eventos, né, nesse modelo, né? Vamos ter outra oportunidade para continuar nessa orientação e, quem sabe, né, implementação de modificações benéficas aí, de comum acordo a todos da sociedade. Muito obrigado a todos. Agradecer em especial aqui a Joelma e a Ezequiel, que ajudaram muito, Dagmar também na organização, Laura, tá? E todos que ajudaram. Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada Sempre um mesmo. prazer. Disponham. Foi um Um prazer. abraço, obrigado a Tchau. todos. Parabéns pelo Obrigada. trabalho. Até mais. Tamo junto. Obrigado Boa a vocês. noite. Tchau, tchau. Boa noite, muito obrigada a todos. Tchau. Obrigada a todos, especialmente ao Quirino. Tchau, tchau, gente.